Sejam todos muito bem-vindos ao Psicanálise com Afeto Encontro. Hoje iremos falar sobre algo muito interessante. Tá sobrando dinheiro aí? Vamos falar sobre finanças pessoais. Eu, Laura Drummond. Eu, Jorge Bueno. Convidamos uma pessoa muito especial para falar sobre isso para a gente hoje, que é Fernanda Peretti. Fernanda, por favor, se apresente para nós. Muito prazer. Quero agradecer primeiro o convite de vocês. Laura é uma velha amiga, Jorge é uma nova amiga, então eu agradeço o convite de vocês. Não sou velha, não. Não tão velha assim, lógico, mas de anos de convivência. E quero falar com vocês quero discutir um assunto de finanças pessoais para que no final do mês você fale a tão famosa frase que eu incentivo meus clientes a dizerem que tá sobrando dinheiro. Você sabe que eu começo aqui perguntando para vocês: quem aqui pode dizer que tem uma boa relação com o dinheiro? Pode levantar a mão, gente. Eu tenho uma pergunta um pouquinho melhor. Quem aqui toma decisões racionais sobre o dinheiro? E aí você entrou num ponto importante, porque aquilo que a gente estava conversando agora, alguns minutos atrás, de pesquisas que mostram que comportamentos racionais, eles são limitados nessa questão do dinheiro, né? A gente até consegue pensar, mas muitas vezes na hora de agir, esses comportamentos racionais, eles se somem. Eles se perdem, né? Toda decisão que é feita com relação ao dinheiro, né? Porque a gente está discutindo esse assunto, não é 100% racional. Todas elas têm uma carga emocional. Por isso que as pessoas se relacionam diferente com o dinheiro. Fernanda, eu vou ter que entrar, não tem jeito. Aí a gente tem que falar sobre psicanálise. Por quê? Jorge, só uma frase que eu acho que linka muito com tudo que você vai entrar, que é assim: o dinheiro, ele tem uma passagem estrutural, sistêmica e social muito importante, né? Sim. Então, é todo esse eixo que faz parte. Pois é. Como você estava dizendo, Fernanda, e a Laura também vê da mesma forma, porque a gente tem esse olhar psicanalítico sobre o dinheiro, cada um tem a sua forma de entender, e a gente diz então de simbolizar. Né? O dinheiro, ele entra como um símbolo. Que símbolo é esse? É um símbolo fálico. Mas eu vou explicar o que é esse negócio, né, Laura? Deixar claro o que é isso. Mas eu vou ter que buscar lá na metapsicologia freudiana para a gente entender melhor que símbolo é esse que a gente dá, por que ele é um símbolo fálico, da onde vem essa história. Lacan, ele fazendo, mantendo essa leitura freudiana metapsicológica, ele faz uma leitura a partir de três categorias que ele chama: o real, o simbólico e o imaginário. O real é a criança fragmentada. Vamos pensar que dentro de todos nós, dentro de cada um de nós, tem uma criança fragmentada, aquela que fomos quando tínhamos mais ou menos entre 6 meses e 18 meses de vida, tá? Antes de entrar naquilo que a gente chama de fase anal, ainda dentro de uma fase que a gente chama de fase oral, tá? A partir disso, essa criança fragmentada, ela precisa, para se constituir enquanto aparelho psíquico, a gente está falando, tá? A formação do aparelho psíquico, ela precisa então ter um espelho, que é o meio pelo qual ela irá olhar para um objeto inteiro que ele chama de imaginário. Então a gente tem o real, o simbólico, que é o espelho, e o imaginário. Para nós psicanalistas, o que é então real? Esse corpo fragmentado da criança. O simbólico é o olhar da mãe. Aí a gente não tem como não ir também lá no Winnicott, a gente lembra do Holding, né? Lá, esse olhar da mãe que serve como espelho e fala pra gente, nos ensina quem é a nossa mãe, porque a nossa mãe é um objeto por inteiro. Fazendo uma tradução mais, também psicanalítica, mais fácil de entendimento, a gente sabe que quando a criança nasce, a mamãe precisa simbiotizar com a criança e ela entende que o seio é ela é o seio. Então esse primeiro momento de constituição é onde eu me entendo enquanto o outro. Olha só, o olhar da minha mãe me diz que eu sou ela, não ela até então, mas o seio. Então eu e o seio somos um só. A partir do momento, por isso que eu falei que a partir de 6 meses, que é quando a criança começa a fazer, ela sai da fase oral de sucção para a oral canibalística, que a gente chama, que os dentes começam a nascer, que ela passa por uma alimentação, né, diferente do leite materno.
ou né, o leite que vem nessa substituição, a criança então ela começa a perceber que quando ela morde o seio, o que ela faz? Ela diz, opa, que estranho, não sou eu. É essa percepção do eu e do outro eu que não sou eu, que constitui então o eu que a gente chama de ego. Porque até então eu estou apenas nesse lugar, né, fazendo autossuficião no sentido de prazer, de simbiose, aonde eu sou você, você sou eu, que a gente fala muito sobre isso. Então, aí que começa, a gente diz o pulo do gato, aonde essa mãe ela precisa então oferecer essa suficiência, eu volto lá no Winnicott, essa suficiência no sentido de que eu consigo ler por meio, né, da minha capacidade de hold, da minha suficiência de holding, de olhar e entender o que a criança está sentindo e dar essa tradução do handling, que são os cuidados que eu já venho dando e continuo dando para essa criança, e ela vai então se constituindo enquanto um ser. Olha que coisa fantástica. E o dinheiro, ele entra onde? Se eu não consigo obter uma suficiência da minha autoimagem, né, de quem eu sou, eu não consigo construir o quê? Uma autoestima. E isso vai culminar onde? Quando eu entro na fase anal, que é, né, vem logo depois desse 1 ano e 8 meses de vida, a criança ela começa a lidar com aquilo que são as suas próprias produções. E essas produções é aquilo, o meu cocô é um presente para você, mamãe. E aí eu entendo que esse presente, olha só, depois eu vou lidar com o dinheiro apenas com o dinheiro que eu ganho de presente. Dinheiro para mim é apenas aquilo que eu ganho, não aquilo que eu... Jorge, é tão interessante porque aí a gente linka que lá atrás, em Freud, ele já fazia uma ligação com o dinheiro, dinheiro com as fezes, dinheiro com o sujo, dinheiro, né? Já existia essa ligação lá atrás. Né? Inclusive antes mesmo do Freud começar a desenvolver a própria psicanálise, ainda nas cartas, acho que conflitos. Introdutórias, né? Isso. Não, gente, eu vou só fazer um adendo. Eu estava prestando atenção na Jorge e Fernanda, você está entendendo alguma coisa? Porque eu estou estudando psicologia econômica, né? Oi, né? Não Legal. sou psicóloga, sou formada em propaganda e marketing, apaixonada por finanças, e aí teve um estudo de uma página de Freud. Eu fiquei 10 minutos na primeira frase. Falei, Jesus, o que esse homem está falando? E aí tinha fezes no meio, eu não saquei, não entendi. Eu sou muito prática, né? Eu sou propaganda e marketing. Aquele negócio para mim era... E aí eu falei, professora, eu tive um pouco de dificuldade aqui no Freud. Tá bem difícil de entender. Mas aí você vai falando e eu vou transformando o que você fala nos problemas que eu vejo. Que foram transformados no meu meio, né, de finanças, umas frases que eu nem gosto de repetir, mas são as crenças limitantes, que é a programação mental, né, que cada um tem a sua e que é tudo relacionado com tudo na vida, né? Em questão o dinheiro também. Como essa criança começou a conviver com o dinheiro, como era a família dela, como era o pai, como era a mãe. Como eles lidavam com o dinheiro. Essa é a programação mental que vai acompanhando a criança. Depois ela vai fazendo sua própria, aí vira aquele bolo de coisa. Você sabe, Fernanda, que boa ao mesmo tempo. Quando a gente estava decidindo assim, para qual olhar que a gente ia dar dentro da psicanálise para o dinheiro, para introduzir a sua fala, para introduzir, né, tudo isso que a gente quer aprender e buscar, a gente estava falando muito sobre isso, porque como falar sobre o dinheiro e não ir nessa questão estruturante, né? Lá na base, né? Porque é algo que é um movimento que é aprendido, faz parte disso tudo. Então, no próximo momento nós vamos falar sobre finanças para crianças e não tem como a gente não trazer tudo isso novamente. Também. Né? Olha, eu vou dizer uma coisa para você muito importante, para vocês, né? Todos, muito importante que a gente precisa entender nessa Constituição. Se não há uma suficiência, é isso que eu ia entrar. Se não há uma suficiência, há uma falta. E é dentro dessa falta, porque eu estava lá na fase anal, mas é dentro dessa falta. Porque quando eu presenteio a minha mãe, ela não aceita, porque ela não entende. Então o cocô fica sujo, feio, fedido, pouco, o que seja, né, o nome que eu for dar para isso. E isso faz com que a criança entenda que a sua própria produção, que aquilo que ela oferta e oferece... Que é o que ela consegue entregar, né? Que é o que ela entrega, não é bom. E isso constitui também a autoimagem e a autoestima, que é o julgamento que eu faço de mim mesmo. Porque o dinheiro, esse lugar
ele tem a ver também com o julgamento que fazemos de nós mesmos. Provavelmente você deve estar vendo crianças militantes aí na minha fala. Justamente, é justamente por aí. Então, a gente enxergar, o dinheiro ele entra no lugar da falta. Da falta o quê? Daquela falha que a gente chama narcísica, que fica porque lá na minha fase do espelho, lá onde eu estava construindo o meu narcisismo primário, que eu estou introjetando a minha mãe e me formando, eu entendo que aquilo que falta, e me falta, se falta, falta. E essa falta, como é que ela lê essa falta? Muitas vezes eu posso pôr comida, bebida, jogos, drogas, outros seres humanos, na minha crença de que, de repente, foi me abandonado. Ela tinha suficiência, mas fui abandonado. Por que fui abandonado? Porque não sou suficiente. Quem não é suficiente sou eu. Você entende? E o dinheiro vai entrando também nessa questão de que eu preciso ofertar para ter o outro. Eu preciso dar para ter. Preciso reter. E entra também... Reter para também. ter. A criança, ela retém as fezes e mantém a família toda refém. Nós temos os dois lados também, Isso. né, o Fernanda, assim, o reter, aquela, por exemplo, já trazendo o comportamento do indivíduo com o dinheiro, aquele que tem e não gasta de hipótese alguma, Sim. ele retém, ele precisa sempre de mais para ele ter aquela segurança de que ele tem, de que ele É uma variante. autoimagem, É aquele né? perfil de que aquele indivíduo que enquanto eu não escolho uma profissão, mas eu escolho aquilo que me dá o dinheiro suficiente, e depois que eu tiver aquela montante suficiente, que eu entendo que é suficiente, eu vou fazer aquilo que eu gosto. Eu tenho que escolher, então, eu vou dizer assim, gente, não acha mais não, é só um exemplo, tá? Funcionário público. Isso, é só um exemplo. Aí tem um monte de funcionário público que não está feliz porque escolheu aquela carreira por conta do dinheiro, da segurança. Olha, a segurança no objeto, a segurança no objeto, dinheiro. Então o dinheiro ele passa a ficar no porque lugar falaram que a muito gente pra fala eles, desse. né? Ela estudou muito isso. Isso. A gente pode perguntar? Pode, ué. É que a Georgia estava falando, achei que você falou uma coisa interessante. Eu tenho filho de 4 anos, na sala dela tem minha menina, né? Mas tem muitos meninos. Então eu vejo, e aí a Fernanda pode falar essa questão da diferença de comportamento entre as mulheres e os homens em relação a dinheiro. Então Porque, por exemplo, os meninos, é mais aceito falar bem de cocô. E das férias, menino pode falar cocô, né? Vai falando essas palavras, tudo bem. Uma menina, logo você vai falar que feio menina falar isso, se isso também impactaria na maneira de lidar, entendeu? Até a maneira, tipo assim, o comportamento que é exigido das meninas em relação a essa fase anal é muito mais, elas são muito mais coagidas, né? Do que com os meninos, né? Eu lembro até, por exemplo, eu nem era mãe, mas elas são reprimidas. Tinha um menino, um filho de uma amiga minha, ele estava entre ele, na mesma idade, tinha mais ou menos essa idade, 4 anos, brincando com o outro. E eu nem era, muito tempo atrás. E aí, ele falou cocô, e aí o pai da menina falou assim, não pode falar cocô, né? Na hora proibiu. E ele falou assim, cocô é lindão. E eu comecei a rir, sabe? Eu achei engraçado demais. Mas assim, a menina tava assim, menina não pode falar cocô, cocô não é lindo, né? Mas isso entra numa outra fase. Já não é fase anal. 4 anos a gente está falando da fase fálica. Tá falando. Aí a criança, eu vou falar justamente para saber que é uma coisa bacana, porque entra uma coisa engraçada, que a criança, quando ela não aceita a castração, você vai falar, você vai enxergar isso direitinho. Assim. Quando a criança, ela não, seja menino ou menina, não aceita o processo de castração que precisa se acontecer, que são cortes. Eu saio do peito, eu saio da fralda, né? Eu preciso entrar nesse novo lugar, eu abro mão da mãe, tá? Quando eu abro mão da mãe, eu estou abrindo mão e entrando então nesse novo lugar para me identificar novamente, que eu faço esses processos, você vê várias vezes eles vão acontecendo, né? Esse espelho, esse lugar aí vai acontecendo, para que eu possa me constituir. Mas eu vejo diferente, que é, vamos dizer assim, eu estou com a mãe, agora eu vejo um pai, eu vejo aquele diferente. Nessa constituição, a gente diz triangular, a criança que não aceita a castração não entra, se mantém numa zona alterótica, numa zona narcísica, aí ele entra naquilo que depois ele chamar de narcisista, que aí já a gente chama de narcisismo secundário, em um outro lugar que essa criança vai vivenciar, e ela entra então numa disputa, porque ela não aceita ser castrada, ela não aceita os limites,
construindo aquelas personalidades, quando eu falo narcisismo, são personalidades megalomaníacas, aquelas personalidades, né, cheias de manias no sentido maníaco mesmo. E a pessoa fica, então, cada vez ela quer mais, porque ela não aceita a castração. E para ela é assim, meninos e meninas não tem diferença, porque ter um filho tem um simbólico fálico, porque a gente está entrando nesse processo. Fálico, né? Igual Freud fala pra gente. Ter um filho. Mas é aquele que não aceita o processo edípico, todo esse processo, né, de castração e edípico, ele entende que o cocô, porque ele fica na fase anterior, tanto homens quanto mulheres podem dar à luz, porque a luz, vamos dizer que seria o filho, esse representante, esse simbólico que a gente está chamando, né? Ele é simplesmente o cocô. Então, homens e mulheres dão à luz. Para ele não faz diferença entre homens e mulheres. Olha só, aquelas pessoas que não diferenciam. Eles enxergam, mas não diferenciam. Então, 4 anos de idade. Quando os meninos podem mais e as meninas podem menos, a gente já está falando de um componente chamado cultura. Que aí, do complexo, a gente fala assim, o herdeiro do complexo de Édipo é quem? O superego. O superego é o quê? É a introjeção da cultura. São as regras, né? São as regras, as normas, né, de funcionamento. Essa fase anterior, essa fala não, né? Ela entra nessa fase agora, que é a fase, então, do complexo de Édipo, que seria o complexo de castração, que vem no primeiro momento, para depois, diferenças sexuais, há uma disputa de meninos e meninas, uma diferença entre o processo de meninas e meninos, por isso há uma diferença cultural. Tá? Nossa sociedade, uma sociedade judaico-cristã, a gente tem tudo, né? As influências, é um viés cultural. Mas que pega numa fase onde essa questão das fezes está... Você vê é porque a criança, a gente fala assim, fecha uma fase, começa a outra, fecha... Não, é assim, começou uma fase e continua, né? É dinâmica. A gente continua. E é até interessante a gente olhar para essa questão cultural entre essa questão do ser e ter, né? Porque quando a gente fala do ter para depois passar pelo ser, né? E culturalmente dizendo, a gente vive numa cultura capitalista, me falhou aqui, vive numa cultura capitalista e que valoriza muito o ter. E o ser seria um próximo passo, né, Jorge? É como se a gente ficasse tudo misturado, né, na nossa cultura, o ser e o ter. Sim, é como se precisasse muito do ter para que você seja. Eu vou ter que ir lá na questão da psicanálise de novo. A gente tem uma autoimagem. Essa autoimagem, para que ela possa ser boa, eu preciso, né, que minha mãe me confirme, que meu pai me confirme. Que a sociedade comprove e que eu possa, então, a partir desse olhar do outro, construir um amor próprio. Se eu não consigo ser essa pessoa suficiente, eu vou passar a ter um outro olhar e a ter. Eu preciso ter para ser. Você está enxergando lá, Olha tá? só, Jorge, nós estamos aqui, ter para ser. Nós estamos aqui pensando, eu estou aqui lembrando de toda a minha escrita do mestrado, onde eu falei muito sobre isso, né? Era o tema, não lembro exatamente o título exato, mas era algo da influência dos super-heróis na constituição psíquica da criança. E aí dos pontos que eu abordei muito, olhando os super-heróis, as crianças elas passam muito por esse ponto, né? Entre o ter e o ser o super-herói. Então é muito interessante. Mas eu vou te falar uma coisa, acho que a gente precisa dar um espaço para que a Fernanda entre e fale mas sobre essa educação, sobre essa questão financeira. Mas tudo que ela me traz, né, que vocês me trouxeram na realidade, faz parte muito do meu trabalho, porque quando eu começo a conversar com a pessoa, eu tenho primeiro racionalizar a questão do dinheiro. Não adianta, eu não sou psicóloga, então a minha abordagem com o meu cliente não é ainda estudar o relacionamento dela com o dinheiro. Então eu entro com a parte prática e aí vai chegar um momento em que eu vou perceber que naquele quesito ela está com muita dificuldade. Então a primeira coisa é racionalizar tudo. Então a primeira coisa que eu falo é: o que não se mede, não se gerencia. É o dinheiro. Se você não medir, se você não olhar todos os números, para onde ele vai, de onde ele vem, para onde ele vai, como você ganha, como você gasta, a gente não gerencia o dinheiro. Só que nessa hora de ganhar e gastar, existe um mundo tão
catastrófico. Imenso, psicológico, psicanalítico. Chega uma hora que eu falo, não consigo. Eu já tive cliente que eu não consigo, acho que você precisa procurar realmente um profissional, né? Eu sempre entendo que chegou o meu limite, eu não sou psicóloga, né? Não trabalho nessa área. Olha, nesse momento que eu não consigo mais ajudar. E você vê que a pessoa se esforça demais. Ela fala, Fernanda, mas eu entendi tudo que você quer que eu faça, mas eu não consigo. E eu faço uma ligação que acho que vocês vão entender que é a mesma coisa quando a gente vai numa nutricionista. Às vezes você está tentando há muito tempo, eu preciso emagrecer, sei lá, quantos quilos. Cada um tem uma busca, né? Que também tem misturado aí muito problema mental, psicológico, de aceitação. Aí a profissional entra, que ela não é uma psicóloga, ela fala, olha, tá aqui sua dieta, se você fizer o que eu estou pedindo aqui, você vai emagrecer 10, 5, 15, 20 quilos. E indo, a gente também sabe, se a gente fizer aquela dieta, a gente vai conseguir emagrecer, mas quem é que sai de um comportamento que a gente sabe que não era correto e por causa de uma regra que alguém te impôs, você vai simplesmente mudar o comportamento? É exatamente aquilo que a gente estava falando, é estruturante. Isso. Tem uma essa relação com o dinheiro, ela é estruturante. Ela não é só tanto tempo. Como é que a gente muda de um dia para o outro? Então tem muita coisa envolvida. Você entende muito mais do que simplesmente a gente dizer vamos organizar o que está desorganizado. Só que para organizar, é isso que a gente diz, a gente organiza de dentro para fora. Isso, as a ideias. gente organiza, aí eu digo, são as relações. Aí a gente chama relações objetais. Aí você vai lembrar dos seus clientes. Com certeza, cada hora vai surgir um. Vai surgir. Porque a gente pensa assim, aquele que não conseguiu abrir mão do próprio narcisismo, a gente diz, para as relações objetais, para se relacionar com o outro, ele vai lidar com o dinheiro. Todos me devem, a humanidade me deve. Todos têm que me dar e me oferecer tudo aquilo que eu necessito e preciso. E eu necessito cada vez mais. A imagem que a gente vê é sempre aquela boca aberta, esperando o peito jorrar. Não vai fazer nem a força da sucção. E assim, um bocão, esperando que esse peito jorre, porque todos têm a obrigação, esses são os narcisistas, têm obrigação de jogar tapetinho vermelho, tapetão, não é nem tapetinho, né? Porque tem sempre esforço não fazer nenhum. Esforço nenhum, esforço algum. Meu esforço é justamente dizer para o outro, me sirvam, porque sou muito. Você vê, não abro mão desse lugar. E a ligação desse com a vítima? Porque eu tenho muito cliente que é vítima. Né? O mundo não me serviu, então eu sou a vítima da situação. Isso é muito difícil de lidar. Sim. Aquela pessoa que acha que não recebe o suficiente. Sim. As pessoas, ela é uma excelente funcionária, mas o chefe dela não dá o devido valor e assim vai, né? O marido, enfim. E é muito difícil você lidar com isso. São pessoas com essa constituição que a gente está chamando de narcisista. É isso mesmo. Também ele é a Também não, ele é isso. Ele é a vítima do mundo, porque não foram suficientes. Minha mãe não foi suficiente. Meu pai não foi suficiente para que eu pudesse abrir mão desse lugar alterótico, né? Para esse lugar de amor objetal. O amor objetal é o quê? É pelo outro, é pelo sexo oposto, que seja, né? É pelo outro. No sentido geral. No outro que é diferente de mim. Nessas horas eu falo, olha, enxergar vamos deixar... e considerar o outro. Eu posso usar algo que está até errado quando eu falo. Falei, vamos deixar de ser infantil. Mas é infantil, porque é mais primitivo. Eu falo, não vamos ser infantil, porque você está lidando com o dinheiro como se você fosse uma criança, mas você entende como é a sua relação com o dinheiro. Agora você entendeu que a frase, ela realmente representa o que é, né? Você está lidando com o dinheiro de forma infantil. Como se você não entendesse. Então eu falo, vamos deixar de ser infantil, a culpa é sua, entre aspas, né? Nossa, falar isso pra dizer, o que ele faz com você? Por favor, e a pergunta é minha, por favor, me diz. Aí se ele consegue passar para a fase seguinte, ele deu certo. Agora, se ele não consegue falar, aí o problema já não é comigo, já precisamos de uma ajuda. Peraí, desse ponto em diante nós temos dois caminhos. Continue comigo ou vai para afeto. Viu, Georgia? Daqui em diante nós temos dois caminhos. Continue comigo ou vai para afeto. Não é? Mas eu acho que, assim, muita coisa que eu falo, com certeza desperta um pensamento, um sentimento que pode ser que ele regrida, sem saber que está fazendo isso é tudo inconsciente, né? Sim. Que ele pode, nossa, ela tem razão, e às vezes, inconscientemente, ele
E às vezes, Fernanda, você vai tocar numa ferida tão profunda, óbvio que de forma inconsciente mesmo, que paralisa. E por isso não dá esse processo de continuidade. E não dá liga, porque não dá liga. Se você não for essa mãe que supre, ele não sai desse lugar de vítima. E ele vai buscar outras vítimas, que você chamou de vítima, por isso que eu estou colocando, outras pessoas para representar essa mãe que não foi suficiente. A culpada. E o seguinte, qual é o representante? Por isso que vai parar lá em você, não na gente. Então ele vai atrás da consultora financeira, ele vai atrás da pessoa que vai dar dinheiro para ele, porque o que importa, o que foi importante foi o dinheiro que ficou nesse lugar da falta, o simbólico, do imaginário, que a gente falou do real, simbólico, imaginário, está no lugar do imaginário. Nossa. Então por detrás do espelho tem quem o dinheiro. Narciso só acha bonito o que é? Espelho, você tá entendendo o que eu tô falando. Não, é porque eu fui para variar. Certeza. Eu estudo sobre o assunto. Olha, Complicado. o que acontece? Escutando tudo isso, eu visitei um outro lugar aqui, né? Que é assim, essa figura, porque assim, vai em busca do quê? Do reter o dinheiro. Quando uma pessoa está disponível para ir para uma análise, o que acontece? Não existe um processo de análise que seja barato ou que não há custos. Nem que exista um custo simbólico, há um custo. Então, se a gente for pensar o quanto é difícil para uma pessoa que está nesse lugar chegar para uma análise pessoal, né, pensando simbolicamente no dinheiro, dentro do processo terapêutico, do processo analítico, é complexo, porque além de tudo, eu ainda vou ter que disponibilizar. Só que aí entra, Laura, real, simbólico e imaginário. Aonde entra? Eu busco análise e eu pago, tá? Eu dou um dinheiro, Sim. olha a questão do presente também. Sim. Eu pago para estar na relação com você, aonde o dinheiro entra como esse lugar que vai mediar a possibilidade, porque né, o meio seria transferência, mas eu falo assim, o dinheiro ele entra nesse lugar também de mediador, de lugar aonde eu vou ter esse lugar que é o analista na construção, ou vamos dizer, na reparação, na nova forma, né, de ver essa mãe. Porque esse é o lugar do analista, o lugar né? da falta, né? Esse é o lugar do analista. Eu sou bem mais objetiva, não é objetiva a palavra, mas eu acho que eu sou mais... O meu mundo é concreto, né? É outra visão de homem. Sim. Então, do assim, dinheiro. É que vocês me falam, eu vou concretizando tudo isso no meu dia a dia. E aí, quando a pessoa me fala, mas eu não tenho dinheiro para procurar um psicólogo, eu falei, mas você precisa da psicóloga para que te sobre dinheiro. Porque a gente chega num momento que a gente fala, eu não consigo lidar, a venda eu não consigo parar de gastar por causa disso. Eu falei, você tem um buraco ali, né? Isso eu sei que todo mundo Olha tem. o buraco que aparece lá. Tem um buraco. Você sabe qual é? Não, ninguém sabe. Às vezes a pessoa não sabe nem por que está sofrendo. Tem um buraco, você está tentando cobrir, acobertar a dopamina, que é aquela sensação gostosa de você fazer uma compra, que eu ainda vou estudar e eu vou descobrir por que é tão gostoso você dar o cartão de crédito e você chega em casa, você nem olha para a conta. Eu já li muitas pesquisas. Pergunta para os psiquiatras, aliás, te conta. O que acontece com essa dopamina? Que ela domina o ser num nível tão momentâneo. Não é? Gente, alguém tem que parar para estudar esse negócio. E é impressionante. E aquela dopamina, todo mundo quer sentir. A pessoa que gasta demais, né? Assim, bem mal explicado, que eu sei que a gente explicado não... a partir desse olhar. Mas a gente dá um olhar bem mais simplista para o problema, que é, eu gasto porque eu sinto esse prazer, né, da dopamina. E aí eu me vicio nele. Eu até tenho uma psicóloga que vocês devem conhecer, que sabe que eu lembro o nome dela, que ela fala muito sobre relação de compra. Beatriz? Ana Beatriz? Ai, Beatriz. Eu esqueci o nome dela, mas eu posso mandar para você. E ela fala que você se vicia nesse sentimento, né, da dopamina, então você vai lá sempre comprar. Mas por que sempre ligar no comprar? Eu tenho também o vício em outras coisas, né? É o ter. É o vício do ter. É o ter. É o ter. É o ter para ser. Lembra que a gente estava falando, né? Eu e Laura estávamos dizendo. É o ser, é o ter para ser. Como eu estou vazia, o meu vazio ele tem uma leitura de
falta de mim mesmo, falta de mim, quer dizer, falta do Então, eu outro quero que me ter viu, que me alguma olhou, coisa pra ou me falta preencher. do outro dentro de mim. Então, eu preciso colocar algo para poder me sentir preenchida. Por isso que eu não olho para a compra. O problema não é a compra, é a ação. De preencher. Que aí a gente fala que existe uma coisa de A caráter. comida entraria na mesma idade? Entra. Comida, bebida, drogas, Vícios, no sentido- né? E pessoas, porque tem a codependência, tá? Eu não deixo de colocar Acho que é também. vício em qualquer coisa, né? Quando você sai do É o comportamento natural, compulsivo, o não sei. comportamento, né? É compulsivo. É. isso. Acho que é compulsivo. Eu ia É falar isso mesmo. dependente, mas é É compulsivo. compulsivo. E aí, o que acontece? Quando é para a parte financeira, ele acaba, né? Eu acho que em qualquer área, mas ele acaba aumentando e aumenta, o outro cria um outro problema e não cura o problema original até que ele procure Mas ajuda. essa é a lógica, Esse é o na seu verdade, em todas as áreas, Sim, né? tudo, Aqui né? a gente falando do financeiro é isso. Mas Se a é gente qualquer se área que ele estender for, isso, sim, porque nessa tentativa de tampar este buraco, criam-se outros problemas e ainda não resolve este. E qual é a técnica nossa, Por né? favor, nos Nós resultados estamos doidos financeiros? para saber essa daí. viu? Então, Essa nossa já mensagem. eu Eu quero saber a tenho sua. até medo A minha eu sei. de falar o que a gente... Não, Não brincadeira. precisava O que a gente faz é... Filma aí, gente. Não, a gente mostra muitas realidades, né, de como funciona concretamente o seu relacionamento com o dinheiro e a gente vai oferecendo algumas estratégias, algumas ferramentas para que você mude algum tipo de comportamento e às vezes dá certo. Né? Às vezes você pega num ponto ali que você percebeu que a pessoa está preocupada com a filha. Vamos então cuidar do futuro da sua filha, vamos fazer assim, vamos pegar esse investimento, vamos tirar parte desse seu gasto, né, porque a gente tem que realocar todos os gastos, categorias, limites. E aí quando você consegue pegar a pessoa no motivo certo, ela demonstra algumas trocas de comportamento que acaba, né, trazendo Ajudando, um resultado né? positivo. Isso, Quando ela ela consegue chegar no ponto Que nem estruturante sempre. ali, é sem saber, né? Você tá me a dizendo gente o vai- tempo inteiro assim, eu não tenho esse olhar profundo, mas o que você faz você chega nesse ponto, você consegue auxiliar que aquele trabalho vá para frente. Às vezes nem sou eu que vejo. Às vezes você vai dando ferramentas, toques, truques. Quem vê não e é a a pessoa gente vai também, não. experimentando até que ela fala, desse jeito aqui deu certo, vou por esse caminho. Então nem sei se sou eu que vejo. Às vezes ela mesma se encontra. Mas numa análise, geralmente a gente só indica o caminho, é a pessoa que se que encontra. você acha, com Tá? certeza. Com certeza. É mais ou menos o que eu faço com o dinheiro, mas eu mostro quais são os caminhos, né? Ó, você tem esse. Escolhe qual é o melhor para você. Porque é o que eu falo, não existe receita de bolo para finanças também, assim como para você isso existe. Você não consegue pegar essa pessoa, olhar assim, você sabe, vou tratá-la igual a fulana. Não existe, né? É igualzinho com o dinheiro. Olha, tem essa estratégia. Qual que você acha que é melhor para você? Não, eu prefiro essa aqui, então vamos trabalhar dessa forma. Então eu consigo fazer, sem ser, né, especialista, psicóloga, uma forma dela entender o melhor relacionamento dela com o dinheiro. Agora, se sobressai, se realmente a gente não consegue sair do lugar, aí eu percebo que precisa de uma ajuda externa, mais especializada, porque aí já virou algo mais difícil, né, de trabalhar. A gente está falando de transtornos, né, mentais. A gente já está são falando, transtornos, de né? outras coisas. Pessoas que não conseguem nem se autogerir de forma, a gente diz, eficiente ou eficaz na vida. Então, se essas não conseguem nem se autogerir, como é que elas vão gerir algo a mais que é esse outro lugar que é o dinheiro? E é legal você me trazer isso, porque eu tenho um canal no YouTube, né? Eu não falei no começo, chama Tá Sobrando Dinheiro. E eu me relaciono muito com pessoas porque elas me deixam muito depoimento. E são depoimentos muito sinceros. E tem muita gente que me escreve, eu já tenho tantos anos, já tenho mais de 60, por que eu não te encontrei antes? Eu estou começando a mudar minha vida. E às vezes você vê que pessoas que poderiam ter feito isso antes, mas nunca tiveram contato com o assunto, né? Porque antigamente também não se discutia tão abertamente o dinheiro, tão abertamente sobre o dinheiro. E ela fala, nossa, por que eu não te encontrei antes? Comecei a mudar minha vida, meu comportamento. Porque eu falo muito sobre minimalismo, né? Que você tentar dar o foco no que é essencial para que você não ache que toda a sua vida, né? Tudo que você precisa dar o dinheiro para ter é essencial para você. Então as pessoas falam, nossa, eu consegui mudar tão facilmente só porque você, né, abriu a minha cabeça para esse assunto. Então, que lugar que você estava, então? Falando, né, dentro do que a gente está falando aqui. Você entra também nesse lugar que a gente chama, né? Real, simbólico, imaginário. Então, o que o seu cliente traz? Ele traz a criança fragmentada dentro de si.
você oferece ferramentas que são esse meio de espelho, você os enxerga e a partir disso você oferece essas leituras e faz com que o seu cliente, então, ele consiga dar novos significados. É isso que você está dizendo que você está fazendo. Você fala assim, então vamos ver a sua filha como esse lugar que você falou de motivador, né? É um lugar de motivação. Então você estimula o indivíduo a enxergar o que realmente é importante para ele. E aí deixa a gente ficar preso, traz, né, Georgia, repetir. sempre o quanto a psicanálise ela está presente em tudo. E às vezes por causa dessas leituras difíceis que existe, né? Porque quando você começou lá no começo falando assim, nossa, eu tive uma aula que eu fiquei parada ali 30 vezes a primeira frase, e é essa sensação mesmo, até que você entenda a teoria psicanalítica. E você começa a entender que ela está em tudo, em todas as ações, né? Ela é só um norteador, por exemplo, da clínica pra gente, né? Porque para quem usa psicanálise para fora da clínica, é isso aí, ó, não sabia você. Que estava entendendo um pouquinho do assunto, né? Um pouquinho? Tá entendendo bem. Mas é que você falou Só uma palavra que eu não nome. esqueci aqui, que é motivação. Sim. É o que a gente usa muito como estratégia. Você precisa ter um motivo para ir tomar ação. Você sabe que a motivação ela é pessoal. Sim. Ela é intrínseca ao indivíduo. E não, eu não motivo ninguém, eu apenas estimulo a percepção da própria motivação, do próprio motivo a fazer algo. Tanto é que eu falo, olha, você precisa ter o seu sonho para que seja a sua motivação que vai te fazer guardar dinheiro. E o sonho é seu. Sonho não se discute, sonho se realiza. Então não interessa o que você quer. Individual, pessoal, intransferível. Isso. Então não interessa você, porque se você for sonhar o sonho dos outros, como é que você vai guardar dinheiro? Nunca. Sabe aquela pessoa que, eu tô tentando guardar dinheiro para casar, não tô conseguindo. Quem quer fazer festa de casamento? É você ou sua mãe? Eu tinha uma cliente assim, minha amiga quer demais, mas eu não quero decepcionar. Eu falei, aí, como é que você vai guardar dinheiro por uma coisa que você não quer realizar? Ela quer Pra pagar então, né? Isso que eu falei. Pois também vai pagar. Ela não tem condição, então não haverá festa. Você vai guardar dinheiro para fazer a sua viagem e você fala para sua mãe que não vai ser possível. Enfim, sou um pouco direta às vezes e ela vai lidar com um conflito interno com a mãe, com a psicóloga. Ela dizia que a mãe entende que a suficiência está aí, né? Em fazer, em oferecer e mostrar essa filha como esse lugar para ela. Isso, e essa filha diz, não, mamãe, o meu lugar é outro, eu já cortei, mas já fiz o corte. Mas a verdade é a dificuldade de dizer isso, né? Isso aí. Mas aí é com ela. Aí eu já não entro nessa não, gente. Não é minha área. Mas ensina a gente, Fernanda, como é que a gente então... Então vamos levar um pouquinho Educa a gente, por favor. Vamos para a prática, vamos para a prática. Bom, vamos lá. A gente tem uma realidade, certo? Todas nós ganhamos um dinheiro, por mais que a gente saiba qual é o montante ou se é o montante que varia todos os meses, a gente precisa entender que a gente tem uma renda que entra. A gente aqui tem uma renda variada. Isso. Seu público. Isso, porque é o autônomo, né? O autônomo, o profissional o liberal, autônomo. ele tem essa dificuldade de lidar com dinheiro porque não sabe quanto vem. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é realmente montar a nossa vida. Qual é o tamanho da sua vida? Quanto custa a sua vida? Minha vida custa... Então, aí é que entra a questão. Vamos lá. Vamos ser bem objetivos. A minha vida custa R$1.000. Obviamente, vou usar um número fictício. Se a sua vida custa Usa R$1.000... um fictício mais próximo, R$10.000, assim. Mais já. realista. É porque R$1.000 ainda é nem o salário mínimo. É só pra não... Peraí. Gente, é só pra não... Peraí, rapidinho. Não faz assim, porque eu tô pedindo. Peraí, Só brinquei, tá você vai fazer um corte aí, porque se entra no mais real, a gente pretende pegar todos os públicos. Então você pode fazer um corte aí nessa fala da Georgia, até A gente quase morreu de rio. fica só pra gente rir aqui. Você coloca que a gente Faz a sua conta fictícia de 1.000. é mais fácil fazer conta. É isso que eu falei. Vai. Retoma. Não, por mais que hoje o salário mínimo é 1.212, a gente sabe que é muito difícil viver com essa quantia. Mas vamos supor que no seu custo de vida, o que é custo de vida? É quanto você custa para viver, quanto você paga de conta para viver, para ter uma casa, comer, para ter lazer, para vestir, né? Então, quanto é o seu custo de vida? O custo de vida é 1.000. Então, você concorda que você precisa ganhar mais do que 1.000. Porque se você só pagar as suas contas, você nunca vai fazer um projeto futuro. Então você sabe que o seu ponto de equilíbrio é 1.000. Se eu ganhar 1.000, eu pago minhas contas.
Ótimo. É isso que você quer? Não, Fernanda, eu não consigo ganhar muito mais, mas eu preciso guardar dinheiro para o futuro, então precisamos gastar menos, né? Vamos continuar usando um número fictício 1000. Aonde é que você está gastando mais, que a gente pode diminuir, mas que não vai te tirar tanta qualidade de vida? Aí entra o autoconhecimento. Eu prefiro morar melhor ou eu prefiro sair mais? Eu prefiro ter uma casa mais confortável ou eu preciso viajar mais? E aí, quando eu discuto esse assunto, eu sempre falo, eu converso com pessoas que ganham pelo menos o mínimo. Porque se a pessoa, o mínimo para se viver de forma confortável e segura e digna. Porque se a pessoa fala bem, Fernanda, eu não tenho dinheiro nem para comer. Aí realmente eu não tenho estratégia, eu não tenho técnica. Aí ela realmente precisa ganhar mais. É fácil? Lógico que não. É um problema Essa social. é um problema social, justamente. Então, assim, essas técnicas são para as pessoas que conseguem ganhar um montante, não precisa ser muito, mas tem que pelo menos cobrir o básico. Né? Se não cobre o básico, Tem que ter esse o que eu ponto falo de não serve. equilíbrio. É o que eu falo, não. É que tudo que eu vou falar aqui não vai servir para aquela pessoa que não cobre o básico, né? Infelizmente. Então, se você tem, mesmo que seja pouco, nós vamos ter que procurar o que é essencial na sua vida para a gente dar foco naquilo. Não, Fernanda, eu consigo pagar menos de aluguel, que o desapego da moradia é muito difícil. Às vezes eu falo, a solução do seu problema é pagar um aluguel mais barato, morar num bairro mais barato, porque isso aqui é uma evolução em cascata. Quando você morar num lugar mais barato, você vai pagar mais barato no supermercado, na gasolina, na escola dos seus filhos, mas é um apego, é muito difícil. Né? Você tem um apego àquela vida. Então você vai trabalhando aquilo e vendo o custo de vida da pessoa, vendo o que é essencial para ela, para a gente fazer essas medidas. Porque naquele momento eu preciso o quê? Categorizar a vida da pessoa. Quanto você gasta em moradia? É uma categoria. Em alimentação, em filhos, em vestuário e em lazer. Não existe vida sem lazer. Porque a pessoa quando vai fazer economia, quando ela vai cuidar do dinheiro, ela fala assim, eu vou parar de fazer o que eu mais gosto, Vou parar beber minha de cervejinha, vou parar de sair, vou ficar em casa ali olhando pro tempo. E não é assim que a gente faz. A gente corta o que é menos essencial para poder focar no que é essencial. Porque se você fala, não, eu tenho um dinheirinho para minha cervejinha toda sexta-feira, se sentar no bar, ótimo, assim é muito mais fácil de você conseguir organizar suas finanças do que ficar em casa ali falando, ai meu Deus, não posso gastar, não posso gastar. E tudo, obviamente, com um olhar mais adulto. E você tomar as rédeas da sua vida e falar, eu preciso mudar em determinados pontos da minha vida, eu preciso gastar menos com isso. E aí você começa a analisar qual é a importância do ter na sua vida para poder abrir mão de algumas coisas que quando você abre, você fala, nossa, eu nem precisava disso. Aí é que entra o minimalismo, que a gente fala muito, que é você se desapegar daquilo que não é essencial e começar a querer ter menos. Aí você percebe que quando você limpa o seu ambiente, que você começa a tirar coisas, nossa, eu não precisava disso, eu nem sabia que dentro desse armário tinha isso, você começa a ver que você não precisa de tanto para viver. E que o que o seu dinheiro te proporciona pode ser tão suficiente que você não sabia disso. Então, quando aquela pessoa tem o dinheiro suficiente para ter uma vida que tenha conforto, segurança e que ela ainda consiga aproveitar a vida, ela fala, nossa, eu realmente preciso desapegar de algumas coisas que eu achava que era essencial na minha vida, mas não são. Então, é a partir dessa categorização que a gente começa a ver o que a pessoa gosta e o que está em excesso. Fernanda, pensando nisso daí, psicanaliticamente, né? Falando. Sempre, lógico. Né? Você olhar, somente quando a pessoa está pronta para abrir mão do ter em detrimento do ser, é que dá certo. Sim. Tanto é que eu não vou atrás de clientes. Chama amadurecimento. Então ele tem que estar maduro para poder passar pelo processo. Você ir atrás não. Senão não vai funciona. pra frente. Não vou atrás. funciona. Não, pessoa me procura, eu nunca fui atrás de cliente. É que nem a nada, você não vai atrás dela. Eu ia dizer tem isso que saber como agora. psicóloga. Não tem como. É a mesma coisa dentro do processo terapêutico, né? E às vezes tem outra pessoa envolvida. Sim. Que ela culpa a outra pessoa, ou que a outra pessoa realmente... Olha o lugar de vítima, novamente, o lugar de algoz, a bocona aberta, querendo que o peito jorre, a culpa, né, do outro que não me permite, que não me deixa, por aí. Mas por que eu permito também, né? E eu acho que quando tem esse negócio da culpa, grande parte das vezes eu falo, olha, vamos fazer os dois juntos, então. Porque às vezes, se o problema de vocês é o dinheiro, e isso já virou conflito, eu tenho que fazer com os dois, porque os dois precisam escutar de forma adulta que precisa mudar. Ou é a mulher que gasta muito, ou é o homem que gasta muito. Então ele precisa entender que eles precisam ter um objetivo em conjunto, em comum,
para que eles tomem uma decisão inteligente para o casal. Precisa né? abrir esse olhar para o casal também. né? Porque Aí falando novamente, Sim, a gente então tem tá que sair da desenvolvida. relação simbiótica com o outro, onde eu fico me projetando no outro, o outro se projetando em mim. Lembra, ó, eu buscando minha mãe, essa figura de construção um no outro, e triangular, que é aquilo edipicamente. Eu, você e o nós. É isso que você faz. É a construção desse objetivo, desse nós. É a partir desse nós que a gente tem, então, um casamento saudável. Isso. A gente tem um casamento possível, um casal possível realmente de ter um futuro, de ter uma e uma nesse, vida. nesse casal, eu sempre falo, vocês têm que ter um objetivo em comum, um pessoal e o outro pessoal. Eu também É a digo que triangulação. vocês têm que ter o dinheiro do Você casal. reparou que você acabou de montar a triangulação. Mas eu tenho que abrir mão, né? Aí eu justamente eu Tem tenho que abrir mão mão. desse lugar alterótico, desse lugar, né? De prazer meu. E ter responsabilidade naquele negócio também. Porque, eu quero que meu marido me dê tudo. Né? Tá, o seu marido não consegue te dar tudo. Ele que tem que me suprir. Isso, ele gosta isso. Eu acho que o marido tem que pagar as contas da casa e eu tenho que casar. Falei, mas o que você quer gastar o seu dinheiro não paga, né? E é desse jeito. E aí eu falo, cada um, vocês têm que ter uma conta conjunta ou não, tanto faz, mas vocês precisam ter o gasto do casal Sim. e o gasto individual. Você não precisa ficar chegando em casa e falar, ai meu Deus, preciso esconder essa compra aqui que eu comprei. Não, você gasta o dinheiro que você tem comprando o que você quiser, contanto que você não gasta além. Agora, se você está escondendo é porque você sabe que você gastou além. E aí começa, né? Toda a problematização do negócio, de descobrir por que está gastando tanto. Por quê? Porque o pai está sendo projetado aquele pai suficiente, porque meu pai não me deu o suficiente, então agora o meu marido vai ter que me dar o suficiente, você entendeu? Sim, e sabe que tem uma coisa que eu falo A nos mãe meus também já vídeos, fica no lugar. que eu percebi por conta dos comentários. Eu falei, gente, posso falar uma coisa para vocês? Muita gente que me assiste provavelmente veio de uma família muito humilde, que teve muita falta, né? Às vezes a pessoa, ela subiu de vida, ela começou a ganhar dinheiro, então ela vai começar a comprar tudo que ela não teve. Ela vai comprar comida que ela não teve, os brinquedos que ela não teve. E aí, no momento ela percebe que aquilo lá não vai preencher o papel dela. E ela continua vazia. Mas que Aí ela bom fala, se perceber, porque nem sempre percebe. Aí né? uma vez eu falei assim, É um processo muita gente terapêutico, falou, viu? Você tá Sim. vendo? Não, e muita gente falou, nossa, exatamente, eu comecei a gastar demais porque eu tive muita falta que não cubra. Porque a falta do passado ela vai continuar com falta. Não existe a falta, a ausência ela Ela existe. Então não é hoje que você vai... Não tem como Então você já cobrir entendeu isso. que não é a coisa que vai preencher o buraco que ficou ali atrás, que foi sofrido? Então vamos hoje ter um relacionamento bom com dinheiro justamente para corrigir esse sofrimento. Então, Fernanda, você sabe que eu tô aqui escutando e tô pensando assim, dá pra gente ir horas falando sobre isso, né? Porque de fato é um processo terapêutico, mas infelizmente não temos tempo. não temos tempo. Isso, eu queria falar dos vieses. Nossa, tem coisa demais para conversar. Me convida de novo que eu tenho amor. Já. Vocês ficam me mandando um já acabou aí, eu vou ficar de coração mole, eu vou abrir e vou deixar. Gente, foi muito bom. Eu queria só a Fernanda trouxe essa questão, assim, né? Vem de uma família com muita falta, vou até comentando com a Lisa. E aí, às vezes, a gente faz o outro movimento com os nossos filhos, né? Quero dar tudo também. Né? Não só suprir a mim, como suprir o meu filho para ele não passar o que eu passei. Isso, só que aí gera o mesmo problema. Aí que vem a questão. Eu não estou fazendo pelos meus filhos, eu estou fazendo por Isso. mim. Porque aí quer dizer, eu não enxergo o outro. Não é o meus mesmo filhos não problema, são né? vistos, Não são vistos. E aí eu gero um outro problema. Quando eles não são Isso. enxergados e vistos, eu não ofereço esse lugar de espelho, eu não sou esse lugar. E assim eles perpetuam, os meus filhos vão perpetuar as problemáticas familiares. É o que a gente chama de E transgeracionalidade. aí vai ter essa Como se mesma faz. dificuldade com dinheiro também. Até Vai. maior se brincar, sendo que não é dele. Você entende? Às vezes Ela ele vai se tem- endividar para poder dar O o que ela problema consegue em pra si criança. não é o mesmo, o lugar do problema não é o mesmo, mas a relação com o dinheiro continua se sendo. Sim, aí entra naquela questão que a gente trouxe lá do começo, né? O dinheiro, ele traz essa questão sistêmica, né? É sistêmico. Eu vou dar só um exemplo para isso daí. Pra elucidar. Eu também tenho. Você foi criado dando valor ao quê? O que te importa? É o que você faz e não o dinheiro que você recebe, porque o que você recebe não é
não é o que te motiva. Porque você aprendeu o que te motiva é o dar e não o receber. Como é que você quer ter dinheiro? Aí você descobre na vida um momento, ok, eu faço o que eu amo. O discurso é esse, eu faço o que eu amo, eu faço o que eu gosto, o dinheiro ele vem. Vem. Só que você dá conta de sobrar. Vem, não fica, né? Vem, não fica. Por quê? Porque ele não pode ficar. Esse dinheiro não pode ficar porque não pode existir acúmulo. Não pode guardar. Você entende? É o oposto àquele outro do funcionalismo público que a gente estava falando, né? E tem uma repetição que eu vejo muito, e que é assim, a pessoa veio de uma família simples, que a mãe e o pai sempre lutaram muito para colocar dinheiro em casa, então ela não se sente dignificada, nem sei se é essa palavra, ela não se sente, ela não acha que ela tem direito de ganhar mais que a mãe, porque a mãe dela ralou tanto para pôr comida e dar uma vida digna que ela não acha que ela pode falar isso pra mãe, tô ganhando mais. Então ela fica sempre querendo ganhar menos, inconscientemente, óbvio, porque ela não pode mostrar pra mãe, olha, você foi incompetente, você não ganhou dinheiro, agora eu consegui. Você sabe, então Fernanda, tem gente que não consegue né? ficar com o dinheiro. Ou às vezes até fica, mas com um sentimento de culpa. De culpa, Na não verdade, sabe não que isso existe. fica. Não Tem uma fica. amiga que ela descreveu o caso dela, só que no caso dela, assim, ela foi bem sucedida financeiramente e o irmão não. Então ela se cobrava muito, tipo assim, eu tenho uma casa boa, eu consigo viajar, meu irmão não. Então ela tá sempre preocupada, ela tá sempre gastando mais, nossa, eu também tô tão ruim das pernas, nossa, tô sem dinheiro. Você trouxe essa questão e me vem inclusive um caso de uma paciente que ela conseguiu um crescimento. E aí a gente trabalhou isso tanto analiticamente quanto na própria constelação, né? A gente juntou esses dois olhares. Você conhece o olhar da constelação? Muito pouco. Familiar, super interessante esse olhar sistêmico do dinheiro. E aí na hora que ela crescia, atingia um pico ali, algo acontecia que ela, vamos dizer assim, quebrava. Quebrava. Falia. Aí Tem muitas pessoas assim. recomeçava, né? foram 3 ciclos, até que ela entrou em contato com isso e entendeu que sim, que ela podia enriquecer. Que ela podia enriquecer, que ela podia acumular e que estava tudo bem, que ela inclusive podia até ajudar os pais. Que estava tudo certo. E está aí. Aí deslancha, né? É diferente, é outra coisa. Eu acho que é uma libertação, assim, fora do comum. Sim. Então, acho que todo mundo tem que se livrar de algumas amarras mesmo para se relacionar bem com o dinheiro. Eu acho que ficou claro pra gente, né? Pelo menos nesse primeiro momento nosso aqui, porque tem muita coisa, né, Fernanda, para ser falada, né, Laura? Quanta coisa. Você vê que existe uma congruência, existe um encontro entre a psicanálise, esse conhecimento, Jorge, e o seu conhecimento, né? E a sua formação. E aí em volta assim naquele fundamento básico do psicanálise com afeto. Existe uma congruência entre a psicanálise e a vida, a psicanálise e as relações, a psicanálise, que é o que a gente tenta trazer aqui, né, o tempo inteiro. A psicanálise está no nosso dia a dia, nas nossas relações, permeando tudo ao nosso redor. Obrigada, Fernanda. Eu que agradeço. A gente espera tê-la mais vezes aqui. E Pode esse foi o também. Psicanálise com Afeto, o encontro. Tá sobrando dinheiro aí? Educação financeira com você.